vidas. Amém. Amém. Valeu, varão. Deus abençoe. Irmãos, nós hoje vamos, assim, fazer digamos, uma subversão no formato. Acho que de vez em quando é bom a gente fazer uma subversão no formato. Então, o que acontece? A mensagem vai se estabelecer na ordem de uma conversa, digamos assim. Eu tenho, neste mês de setembro, Setembro Amarelo, tenho dado um foco sobre a saúde mental, falei sobre a questão do suicídio. E hoje nós vamos pensar um pouco na história do profeta Elias, que é um profeta icônico, né, na Bíblia. Ele aparece lá na Revelação, na Transfiguração, e juntamente com Moisés, Jesus, Elias e Moisés, Pedro fala que gostaria de que ficasse ali acampados, e tem toda então uma referência de Elias na Bíblia. E nós vamos pensar um pouco sobre Elias, o profeta, que tem toda essa expressão de uma proeminência, se é que a gente pode falar isso, mas para nós podermos observar quem foi Elias, para além daquilo que imaginamos que Elias foi. E podemos ver o que isso tem de paralelo comigo e com você. Se nós não aproximarmos a Bíblia da realidade hoje, então fica assim um vácuo enorme. Então nós precisamos fazer essa aproximação. O que é a história de Elias, no que diz respeito a um servo do Senhor, no que diz respeito ao homem que confiava em Deus, tem a ver comigo e com você, no que diz respeito a mim e a você, que confiamos em Deus, que dependemos dEle, mas que, como Elias, também enfrentamos lá algumas dificuldades de oscilação na nossa vida emocional, no nosso humor. Tá? Vamos pensar um pouco sobre isso. Então, o que acontece? Eu quero ficar sentado para poder dar um entendimento de que é uma conversa. Tá? E tem dois irmãos que vão estar, um com o microfone desse lado, outro com o microfone desse lado, para que, se alguém desejar interagir, fique à vontade de interagir. Quiser fazer uma colocação, mas tem que ser bem pontual. Porque se não for pontual, então eu vou pegar a palavra de volta. Tá? Então, se tiver alguma coisa, seja uma pergunta, algo que você queira colocar, você fique plenamente à vontade. Tá? Você vai sinalizar, eu vou pedir para poder chegar o microfone até você. Aqueles que estão cultuando conosco pela transmissão, eles também vão participar. Pastor Zeca está aqui acompanhando no YouTube. E aí, se você quiser mandar uma pergunta para a gente, ou quiser colocar alguma coisa, Pastor Zeca vai me auxiliar e vai ajudar trazendo essa colocação, uma contribuição. Tá bom? Nós vamos conversar sobre isso, tá ok? Agora, deixe-me assim só compartilhar no formato que a gente tem de estrutura, de prédio. Então, os irmãos veem que aqui nós temos uma plataforma, aí tem um santuário, o conjunto do santuário dividido entre a plataforma e o auditório. E como é que essas coisas surgem? Como é que esse espaço surge, não é? Eu fui dar uma pesquisada assim rápida, e o que eu vi é que no tempo de Jesus, na sinagoga, o texto bíblico, a Torá, lia-se então em pé o texto. Lia-se o texto em pé. E depois, quando era para poder explicar o texto, fazia isso sentado. Então, lia-se em pé, numa questão de uma reverência à palavra, a palavra enquanto palavra de Deus. Isso que nós, de certa maneira, temos desmistificado, muito embora alguns pregadores digam, vamos ficar em pé em reverência à palavra de Deus, não é em reverência ao livro. A palavra está contida em um livro, no sentido de papel, mas a palavra ela é viva, então essa reverência é mais do que uma atitude de ficar em pé ou ficar sentado, é uma atitude do coração. Quando é que aparece o púlpito? Eu não estou falando nada aqui em termos de a gente usar ou não usar, mas quando ele aparece, o púlpito ele vem de origem das religiões pagãs. Tinha um púlpito nas religiões pagãs. E ele vai ser introduzido da Idade Média no contexto da Igreja Católica. Ele aparece ali como lugar de destaque, tá? Como uma questão de que tem um destaque da pessoa que está ali, numa referência de autoridade, como se o fato de poder estar mais elevado conferisse autoridade a alguém, né? No sentido assim físico, estar acima, não é isso, a autoridade é da vida. A autoridade não é no grito, a autoridade não é bater no pé, a autoridade é da vida. Você, não sei se já teve essa experiência, mas por vezes uma pessoa fica possessa. Não adianta gritar com o demônio.
Demônio não sai da vida de uma pessoa porque alguém está gritando com ele. Né? Pode ser um sussurro, e ele faz fora, porque ali o que está é a autoridade. Então, isso que na nossa vida precisa estar presente. Então, é incorporado. Quando chega na Reforma, Martim Lutero, porque aí tem toda a questão de um púlpito, né? Mas tendo todo o aspecto das imagens, de tudo. Então, na Reforma, Martim Lutero ele vai tirar as imagens, certo? E vai conservar o púlpito, e nós temos essa herança até hoje que a gente vai assim trazendo. Mas já na questão da compreensão de uma comunicação fica mais efetiva se não tem algum móvel, alguma coisa grande à frente, em que a conversa seja, a transmissão da mensagem seja mais numa questão horizontal, é claro, com a graça do Senhor. Então, dito isso, nós vamos ler 1 Reis, capítulo 19, para nós pensarmos um pouco na história de Elias, vamos ver alguns aspectos. Vou ler 1 Reis 19, porque é em 1 Reis 19 que nós vamos encontrar aquilo que é caracterizado como sendo a depressão de Elias. Mas nós vamos nos valer do capítulo 17 e do capítulo 18 também, para nós compreendermos um pouco da história de Elias. E também nós vamos nos valer do texto de Tiago, capítulo 5, versículo 18, que eu já posso aqui deixar para os irmãos, que é quando Tiago fala que devemos confessar os nossos pecados uns aos outros e orarmos uns pelos outros. E ele vai falar que Elias foi um homem sujeito às mesmas paixões do que nós, e ele orou e o fogo desceu. Então vai poder fazer esta associação. Elias, um homem sujeito às mesmas paixões, certo? Do que nós, ou seja, dando uma referência da humanidade de Elias. E ele orou, e mesmo sujeito às mesmas paixões, assim foi atendido por Deus, porque Deus olha para o nosso coração. Os irmãos entenderam, então? Vamos nos sentir à vontade para a gente poder compartilhar, vamos ver se de repente dá certo dessa maneira, não que a gente vá repetir, mas só para a gente poder, enfim, quebrar um pouco o protocolo e em quebrando ver se muda alguma coisa com a graça do Senhor no entendimento da palavra. Então vamos aqui, capítulo 19 de 1 Reis diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem, se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles, referindo-se lá aos profetas de Baal e da deusa Aserá, tá? Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasas e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali então entrou em uma caverna, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram os seus altares e mataram os profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então lhe foi dito: Saia daí e fique diante do Senhor no monte. E eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio o som de um suave sussurro. E quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto, e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz e lhe disse: O que você está fazendo aqui,
Elias. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar-me a vida. Então o Senhor disse a Elias: volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Que Deus abençoe a leitura da palavra. Quem está com o microfone? Quem são? Tá, os irmãos lá? Então está o irmão Juan e o irmão Leandro. Se você levantar a mão, a gente chega até você, tá bom? Então vamos aqui ver algumas coisas sobre Elias. Quando a gente vai para o capítulo 17 de Elias, de 1 Reis, já aparece Elias ali presente e não tem genealogia de Elias. Não tem assim uma referência de quem são os pais, quem foram os pais de Elias, da história. Ele aparece, 1 Reis capítulo 17. Ele simplesmente aparece, tá? Existia, é claro, mas não há alguma coisa que fale dele antes. E por isso que alguns até vão fazer uma certa assim, comparação com Melquisedeque, no caso de Abraão, que apareceu, sem genealogia, apareceu ali perante Abraão, a quem ele dedicou o dízimo, né? Então, como que Deus pega pessoas e pinça pessoas até então, como que despercebidas, pessoas, e ele pinça essas pessoas para poder usar essas pessoas. Considere que você pode ser uma pessoa assim. Considere que você é uma pessoa assim, tá? Que Deus pinça em um momento para poder fazer algo que Ele tem para que você faça para Ele, para glorificar o nome dEle e para poder abençoar a sua vida. Diz assim no capítulo 17, então Elias o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então ele aparece já com aquela postura de alguém que está ali, que chega chegando. Sabe aquela pessoa que chega chegando? Já chega falando. Então ele está dizendo para Acabe. E Acabe é o rei do reino do norte, que é casado com Jezabel. Acabe, enquanto figura de autoridade, é a representação das figuras de autoridade sem o temor do Senhor. Acabe existe hoje entre nós e está entre nós. Enquanto representação de que não teme ao Senhor, né? não tem apreço pela palavra. Então Acabe é a expressão do desprezo. E Jezabel também está presente junto com Acabe, né? Quando a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, e para poder deixar no mundo, e o mundo enquanto estrutura política, social, que jaz no maligno, é porque são pessoas dominadas pelo maligno, com pensamento maligno, ok? Pastor Henrique Araújo tem esboçou sobre isso de uma maneira muito clara na quarta-feira passada. Então, tenhamos em mente, o mundo que Elias viveu, com as devidas proporções, é tão desafiador quanto o mundo que nós vivemos hoje. Então, enfrentar Acabe é algo no sentido de não enfrentar a pessoa em si, mas aquilo que se representa enquanto sistema pervertido, imoral. Nós vamos observar que, vou lá à frente um pouquinho, mas volto aqui de novo. No capítulo 18, quando Elias desafia, convoque também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Aserá, que são sustentados por Jezabel. Então, são 850 profetas. Baal é um deus que vem do paganismo, que é incorporado no contexto do povo de Deus. Um outro desafio: a igreja está no mundo para transformar o mundo e não para trazer o mundo para dentro de si. Isso é uma coisa, olha só como é que a gente aproxima. É para transformar, não é para trazer os valores. Agora, observem bem os irmãos, isso são dados estatísticos, que proporcionalmente aquilo que acontece no sentido de que a gente fala do mundo. Então, vamos usar aqui um parâmetro. Os divórcios no mundo, percentual de divórcio no mundo.
Vamos fazer só como efeito didático, porque a igreja está no mundo. É o mesmo percentual entre crentes. É o mesmo percentual. Então, as influências, elas vão chegando, elas vão penetrando, elas vão descaracterizando o Evangelho. E observem bem, o maligno ele tem um plano, que é um plano sutil, que não é alguma coisa que se configure rapidamente. Mais uma vez me reporto ao pastor Henrique Araújo, quando ele começa a falar da construção, é tudo muito paulatino. Você já deve ter ouvido aquela ilustração do sapo, que se joga ele numa panela quente, o que acontece? Ele pula fora. Mas se põe ele numa panela que a água vai aquecendo moderadamente, ele vai e morre ali dentro. Será que não é isso que acontece conosco? Ou não acontece em tantos casos, as coisas que vão entrando, o relativismo, as coisas vão entrando, e nós vamos perdendo a essência. Surge, portanto, um homem como Elias, que ele vem para romper esse negócio. Ele vem para poder peitar essa situação, ele aparece, ele é pinçado. Não tem uma genealogia dele, ele aparece, ele está ali. E então a primeira ação dele é de poder falar que vai ter uma seca. Vem uma seca e vai então devastar a terra, tudo. E acontece algo interessante na história de Elias, porque tem a seca e aí Deus fala para ele, então você vá para o deserto. Você vá para o deserto porque, enfim, deserto na Bíblia, todas as vezes que nós assim ouvirmos, lermos na Bíblia, no Velho Testamento ou no Novo Testamento a palavra deserto, tenhamos entendimento que deserto para nós hoje tem a ver com faculdade, universidade, pós-graduação, doutorado, pós-doutorado. Deserto tem a ver com as aflições que nós enfrentamos na vida. Deserto tem a ver com as dificuldades que nós passamos na vida. E são essas dificuldades, essas aflições que por vezes nós passamos, que faz com que nós cresçamos espiritualmente. São essas aflições que nós, por vezes, fazemos tudo em querer evitá-las, mas que promove o crescimento da gente. E aí foi para o deserto. No deserto tem o quê? Tem açougue, tem armazém. Você deve lembrar da mensagem da irmã missionária Edmeia Williams, quando ela comenta sobre isso, que no deserto Elias é alimentado por corvos. Então ela fala, como é que pode um corvo pegar comida e dividir com alguém? Uma ave que instintivamente do aspecto egoísta vai. Então o corvo trazia comida, todo dia de manhã para Elias. O que isso nos diz? Nos diz que frente às nossas necessidades, Deus usa as coisas mais absurdas para poder prover. Amém? Mais absurdas. Deus pode usar, se usou um corvo, usa um ímpio, usa quem quer, usa a mim, usa você. Então assim Elias foi alimentado no deserto pela comida que os corvos traziam e pela água que tinha no riacho de Quiriate. Depois, cessado o rio, aí uma outra coisa absurda é que Deus fala para Elias, agora então tudo bem, agora você vai para a casa da viúva, que está em Sarepta. Bom, viúva, naquele tempo, era uma referência de extrema pobreza. Por isso que no Novo Testamento fala de cuidar da causa das viúvas. Não tinha pensão, certo? Não tinha amparo, era de extrema pobreza. Então, olha o absurdo. Deus fala, vai lá e pede comida para a viúva, para uma mulher que está em extrema pobreza. E quando ele vai e pede a comida para essa viúva de Sarepta, o que ela vai falar? Eu estou indo agora para poder pegar um pouquinho que tem, que eu consigo aqui no deserto, para mim e para o meu filho. Depois eu não sei o que vai acontecer, eu vou morrer. Elias, observe esse aspecto, ele chega chegando falando, vai parar de chover, depois ele está no deserto, ele vai para a casa da viúva, e aí ele fala o seguinte, tudo bem, mas faz uma comida para mim primeiro, porque na tua casa não vai faltar pão, não vai faltar, olha só, ele não olha para a questão dela, faz para mim primeiro. Então aí, esse aspecto é uma mensagem que nos conclama no sentido de não é confiar no homem, mas de confiar em Deus, no Deus que supre a gente, no Deus que abre porta para a gente, no Deus que usa a gente para poder abençoar outras pessoas. Porque essa viúva, então, ela assim o fez, o que aconteceu? Não faltou comida na casa dela, alimentou o profeta. Acontece um outro episódio, que é ali na casa da viúva, que é o filho dela que vem a falecer. Aí o filho dela falecendo,
a interpretação dela tem paralelo com a interpretação que por vezes nós fazemos hoje, que Deus nos castiga com uma enfermidade, com uma doença, com uma morte. Deus castigou, Deus está penalizando. Essa construção medieval de Deus, tá? E aí então ela vem e fala: homem de Deus, você trouxe maldição na minha casa, porque o entendimento dela é o seguinte, que você como homem de Deus trouxe, destacou a minha iniquidade perante Deus. Você revelou a minha iniquidade, é como uma luz que resplandeceu, ele mostrou. Ela estava olhando para ela meritoriamente, de poder entender que a bênção vem por poder cumprir A mais B e o castigo por poder desobedecer A mais B. Há uma correlação na obediência à promessa, mas não é dessa maneira que se opera, porque senão nenhum de nós receberíamos nada, ok? E aí então, Elias, ele clama ao Senhor e você sabe o que aconteceu, não sabe o que aconteceu? O filho dela ressuscitou. Então Elias é usado para levar vida, para levar graça na casa dessa viúva. Aí depois no capítulo 18, está acompanhando? Quer falar alguma coisa? É só levantar a mão, tá? Aí depois no capítulo 18, o que acontece? É o desafio que tem lá para os profetas de Baal. Elias se apresenta porque havia perseguição aos crentes. Perseguição sempre houve e sempre haverá. Em alguns momentos ela cresce, em outros momentos ela diminui. Havia uma perseguição. E a perseguição caracterizada em poder matar os profetas. Porque matar um profeta é silenciar o evangelho. Porque o profeta, por profeta, é bocudo. O profeta fala sem receio. Então, penso que aí é uma questão de nós, todos nós enquanto profetas, digamos assim, de podermos ter uma compreensão, enquanto igreja, que a gente não pode ter partido político, por exemplo. Porque se a gente tem um partido político, a gente perde a capacidade de profeta, porque a gente fica comprometido. Então é importante poder ser cidadão, mas não ter partido político, digamos assim. Em termos de igreja, irmãos, estão entendendo? Porque se tiver, a gente perde essa voz profética de poder condenar, de poder se apresentar, como Elias e João Batista. Ok. Pastor, tem uma pergunta aqui que veio do YouTube, são duas na realidade. Por que Deus escolheu se revelar a Elias no sussurro suave e não no vento, terremoto ou fogo? E a segunda é, o que isso nos mostra sobre a forma como Ele age em nossas vidas hoje? Então, a gente vai chegar lá, mas só para poder não esquecer, é o Deus do contraste. Eu estou colocando assim, você que está acompanhando a gente, é o Deus do contraste. No deserto alimentado por corvos, depois alimentado por uma viúva, e lá na caverna não é a tempestade, não é o vento forte, o trovão, mas é a suavidade. Penso que tem até a ver no texto do Novo Testamento, tá? Não é no Novo Testamento, é no Velho Testamento, mas que fala não por força nem por violência, Zacarias, mas pelo meu espírito. Então, o que Deus está trabalhando com Elias e que Ele trabalha conosco é a suavidade, é na graça, na doçura do Espírito. Na doçura do Espírito. Ok? Alguém mais você aqui quer colocar alguma coisa? Então tá bom. Vamos lá. Aí ele desafia os profetas de Baal e da deusa Aserá, que é a esposa de Baal, um deus pagão. Baal, ele é representado como uma imagem com um ventre vazio, em que esse ventre se colocava fogo, lenha, fazia brasa e sacrificava crianças. Sacrificava crianças. Não é história, não é fato. A Aserá, quando fala que os postes de Aserá são as marcações da prostituição. Assim como Paulo vai falar no Novo Testamento, inclusive dizendo por que as mulheres não deveriam tomar palavra, não é no aspecto de poder desprezar a mulher, mas que não fossem confundidas com as prostitutas sacerdotais. Então, toda essa depravação que havia lá em Acabe, vamos aqui, o que está acontecendo em nossos dias? O que tem em nossos dias? Então, Deus precisa de Elias hoje. Deus precisa de pessoas como eu e você, que é levantar. Elias, então, desafia os profetas, e você conhece a história, porque a história diz que eles fizeram lá o altar,
Começaram a clamar para descer fogo, e o quê? Nada. E Elias fala, olha o Elias aí, que chegou chegando. Olha o Elias assim podemos até dizer de uma certa arrogância, por que não? Porque quando Deus falou para Moisés, para falar a pedra, o que Moisés fez? Bateu na pedra. E aí Deus vem ali, mas só porque ele fez isso, não, ali está uma questão da humanidade que aflora na gente, né? Que aflora, aquela coisa. Então Moisés vai, faz dessa maneira. Elias, ele fala, não, calma mais alto, fala mais alto, porque quem sabe então vai ouvir, e debocha. Nós não devemos debochar de pessoas que têm outro tipo de crença, tá? E Elias está nessa postura. Aí quando é a vez dele, que os profetas de Baal não conseguiram, é a vez dele, ele então vai falar o seguinte, põe mais água, põe mais água, põe mais água. E ele orou, e o que aconteceu? O que aconteceu? O fogo desceu, né? É Deus agindo ali por um servo dele, intervindo ali, de tal maneira que a expressão é de reconhecimento que só o Senhor é Deus, não é Baal que é Deus, é só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Até um cântico que eu não vou me aventurar a cantar, que é antigo, né, que fala só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Esta compreensão de que só o Senhor é Deus. E a nossa devoção a Ele. E os profetas de Baal são mortos. É o capítulo 18. Aí chega o capítulo 19 aqui, que a gente vai tirar algumas outras lições no que diz respeito à identificação nossa com Elias em termos de humanidade. Porque aí Jezabel toma conhecimento, porque Acabe, que é o rei, vai chorar com a mulher. Elias fez isso. Que tipo de rei. Nem toda autoridade é a representação. Às vezes alguns são um fantoche. Acabe é um fantoche. Tá? E aí então, ele vai chorar e Jezabel se arroga. E manda um recado para Elias e fala assim, se amanhã a essa hora eu não te matar, Elias, frente a esta ameaça, diz o texto que ele ficou com... Até então não tem medo. Até então não tem medo. Cadê o medo quando ele falou que não ia chover? Cadê o medo quando ele desafia os profetas de Baal? Mas agora ele sentiu medo. Por que ele sentiu medo? O que leva uma pessoa a sentir medo? Crente pode sentir medo? Quem confia em Deus pode sentir medo? Estou perguntando. Pode. Mas sentir medo não é desconfiar de Deus? Né? Sentir medo é uma coisa. Viver dominado pelo medo é outra coisa. Ter ansiedade é uma coisa. Ser dominado por um espírito de ansiedade é outra coisa. Os irmãos entendem? Então, o medo está aí. O salmista no Salmo 27, ele fala, o Senhor é minha luz e minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Então, está presente, mas não ser dominado. Elias, então, ele sente medo e ele deixa que o medo domine o coração dele. Você está com medo de quê? Você está com medo de quê? E há quanto tempo você está com esse medo? Há quanto tempo você sente esse medo? Esse medo tem trabalhado na tua mente? Há quanto tempo? E aí, dominado pelo medo, o que ele faz? Ele vai para o deserto. Da primeira vez que ele foi para o deserto, é Deus que o levou para o deserto. Dessa segunda vez, não é Deus que o leva, é ele que faz essa opção, porque agora é um deserto no aspecto de isolamento. Ele vai aprender uma lição no deserto, que está na caverna, mas é de isolamento. Observe que o texto fala que ele vai com o servo dele, e ele chega numa altura que ele dispensa o servo dele, e fica sozinho. O que isso significa? O que isso significa? Por que ele quis ficar sozinho? Por que agora não quer mais ninguém? Vários motivos. Às vezes nós buscamos a solidão para que os outros não vejam a nossa fraqueza.
Porque há um movimento muito forte nosso de representar aquilo que nós não somos. Por vezes de nós mostrarmos aquilo que nós não estamos sentindo. É aquilo que eu já coloquei aqui para os irmãos, quando por vezes falamos, está tudo bem? Não está tudo bem nada. Às vezes não está tudo bem, mas fala como representação. Por que que faz isso? Porque se eu falar que não está tudo bem, ele não vai me escutar. Ele pode não me escutar, tá? Por outro lado, se eu falar também que não está tudo bem, ou que eu estou com medo, ele pode duvidar da minha fé. Pediu aí, tem alguma pergunta aí? Ele pode duvidar da minha fé, tá? Então, Elias quer ficar sozinho, como algumas pessoas com medo, com ansiedade, dominadas pelos pensamentos, querem ficar sozinhas, mas é justamente o momento que nós temos que buscar conexões. Diga, pastor Zé. Tem um comentário e depois tem uma pergunta. É assim, seguinte, muitos profetas têm profetizado na vida das pessoas usando palavras chamadas de positivas, né? E a essa pessoa que trouxe a pergunta, ela diz, e profecia no meu entendimento é algo vindo da parte de Deus, vem de Deus. A pergunta é, como não se deixar levar por esse tipo de coisas? Boa pergunta. Então, profeta é aquele que fala em nome de quem? De Deus. Então, profeta é a boca de Deus. A profetada é essa dimensão. Eu conversava com uma pessoa, ela falava assim, compartilhava alguma coisa, que alguém deu uma palavra para a esposa, e a partir daquela palavra que foi dada para a esposa, ela entrou em depressão. Aí eu falei assim, cara, você observou isso? Estava bem, mas agora dá a palavra. E uma outra coisa, quando Deus tem que falar, no meu ponto de vista, Ele fala de maneira clara. E uma terceira e mais importante, Ele fala pela palavra. Então a resposta aí, como identificar, é pela palavra. Aquilo que falar que não tem ressonância aqui, está fora. E o que está na palavra reduz significativamente, não vou dizer 100% que Deus não pode ser enquadrado, mas reduz significativamente a necessidade de alguém falar. Porque usa-se por vezes a questão da profecia como forma de adivinhação. E aí a profecia se torna uma magia. Então há um cuidado a ser tomado sobre isso. Eu espero ter também respondido a pergunta. Os irmãos querem falar? Alguém quer? É só levantar a mão aí. O pessoal que está na internet está participando mais do que vocês, hein? Fique à vontade, se vocês quiserem participar, quiserem falar. Tá legal? Então ele vai para o deserto, ele fica sozinho. Aí é significativo. Aqui tem características descritivas de alguém que está num quadro depressivo. Porque no quadro depressivo, alguns sintomas, perde seu apetite, né? Almeja-se a morte. Pensar em morrer é diferente de querer se matar. Nem toda pessoa que pensa em morrer quer se matar. Ideação suicida não cabe muito bem nessa questão de que, por vezes, quando uma pessoa fala, minha vida está sem sentido. Um outro aspecto da depressão, a pessoa pode perder o sono, ela pode ter aquela questão de não conciliar sono, ou ela pode dormir demais. Parece-me que aqui no caso de Elias, dormir demais, né? Parece, não sei. Ele, ou não, né? Porque tem uma visão aqui na noite para ele, não sei. Mas, enfim, isolamento, não quero falar com ninguém, não quero estar com ninguém, perda de apetite e tantos outros sintomas. Então, parece-me que aqui Elias está no quadro depressivo. Aí eu perguntei, crente pode sentir medo? Renova a pergunta. Pode. Você está com medo de quê? Tem que nomear o medo. Tem que nomear o medo. Porque em muitas ocasiões nós temos medo de quê? De que você está com medo? Eu não sei. Eu não sei. Tem que nomear o medo. Tem que dar nome para o medo. E tem que enfrentar o medo. Eu me recordo que quando eu era pequeno, eu tinha umas fantasias e delírios que eu achava que o guarda-roupa estava andando. E eu ficava ali na cama,
E em algumas ocasiões eu tinha assim, não, eu tenho que levantar para ver se esse guarda-roupa não está andando. Aí levantava para poder, e é claro que não está andando. Tem que enfrentar o medo. Você está em casa, ouviu um barulho. Já aconteceu isso com você? Você mora num prédio, tem porteiro, tem tranca, tem não sei o quê. Ouviu um barulho, contaminado que nós estamos pela violência, tem ladrão dentro de casa. Não é não? E aí, o que faz? Se levanta para poder ir lá ver o que está acontecendo. Ou enfrenta o medo. Enfrenta, nomeia o medo e enfrenta o medo. Davi, quando ele vai lutar com Golias, ele vai enfrentar Golias, ele olha para Golias, ele acertou uma pedra na testa, na única parte que poderia entrar uma pedra, porque ele olhou. Ele não abaixou a cabeça, ele olhou. Então olha para o teu medo. Olha para o que está se constituindo e fala assim, eu venho a ti em nome do Deus vivo, como Davi fez. E vence esse medo. Aí a segunda pergunta é, crente pode sentir medo, mas crente pode ter depressão? Vocês acham que pode? É mesmo? Mas não é falta de fé? Não é falta de confiança? Quais são os personagens bíblicos que nós podemos falar que apresentaram um certo quadro depressivo? Fala, Hudson. Jesus? De certa maneira, sim. Deus, na cruz, Deus meu, porque me desamparaste, de certo modo. E no Getsêmani, quando ele verteu lágrimas, transpirou sangue, a minha alma está angustiada até a morte. Qual outro personagem que você lembra? Davi, vários salmos de Davi, onde ele questiona Deus, ele interroga Deus. Mas quem? Jonas, que é um outro caso clássico também, né? E Jonas é interessante, Jonas é um cara que anda em depressão pelo sucesso. Porque ele prega, a pregação tem resultado, mas ele entra em depressão, porque no coração dele não era isso que ele queria. No coração dele, o que ele queria é que Deus destruísse Nínive, rancor, ressentimento, porque os ninivitas eram maus. Marcelo? Jó também, podemos falar de Jó em alguns momentos, tá? Quando Jó fala, maldito o dia que eu nasci, essas coisas todas, sem dúvida alguma. Então, nós vamos observar essas características. Por quê? O que isso apresenta? O que a gente deduz disso? Aí entrando já na questão dos finalmente aqui. O que a gente deduz disso? Como é que pode? Por que um crente pode sentir triste, entrar em depressão? Por quê? Por quê? Quê? Obras da carne? Não é não, irmão. Em alguns casos, sim, mas não é não. Pecado seria obra da carne, pecado. Não necessariamente. Tiago 5,18. Elias foi um homem sujeito às mesmas paixões do que nós. O que significa essa colocação, mesmas paixões? As traduções aí vão apontar ser humano. Foi um homem. Homem, a palavra homem, vem... Bom, tem a ver, não sei se é no latim ou se é no grego, acho que é no latim, tem a ver com humus, que tem a ver com barro, que tem a ver com fragilidade. Nós somos crentes, somos humanos, nós somos frágeis, nós somos barro. Não tem coisa pior do que você na fragilidade se culpar por essa fragilidade, não se culpa não. Sinta a fragilidade, não faça força não. A fé não pede isso de ninguém. A fé no Senhor Jesus não pede esse movimento de arrogância. Reconheça a fragilidade. O apóstolo Paulo fala que aprove Deus colocar um tesouro em vasos de barro. Que vasos são esses? Somos nós, frágeis. Que tesouro é esse? É o Espírito Santo, é a presença de Deus. Não está num altar, não está numa coisa, sabe? Está dentro de mim, está dentro de você, dentro de cada um de nós. Então, Elias, ele foi um homem, um servo do Senhor, não é? Que fez diferença, mas homens e mulheres de fé também podem adoecer emocionalmente. Homens e mulheres de fé
também pode adoecer emocionalmente. Homens e mulheres de fé sentem, possuem sentimentos. E Elias foi um desses homens, né, que passou por este aspecto. Então, a fragilidade não anula a espiritualidade. Reconhecer a fragilidade não anula a fragilidade. 2 Coríntios 12, o espinho na carne, que Paulo pede para poder tirar, para ser lá em cima. Deus fala não. E Paulo diz o seguinte: de agora em diante me gloriarei nas minhas fraquezas, porque quando estou fraco, então é que sou forte. Enquanto você se fizer de forte, você não vai estar deixando Deus agir, você vai querer resolver tudo na sua conta. Mas quando você se colocar humildemente perante Deus, buscar, Ele vai te capacitar, vai te renovar, vai te dar sabedoria para poder resolver o que está ali. Aí, Elias, também podemos dizer que ele entra nesse quadro porque ele passou por uma tensão, um estresse profundo, e isso também pode levar ao esgotamento. Irmãos, tem muitos pastores esgotados. Tem muito, pastor Gilton está aqui trabalhando, não é verdade, pastor? Tem muita gente. Muita gente vivendo quadro de burnout. Agora em outubro, se Deus permitir, peço até que os irmãos ajudem em oração, vou falar para pastores lá de Minas Gerais, falar sobre a questão emocional. Pois não, pastor Gilton? Só para exemplificar, o pastor da Primeira Igreja Batista de Aracruz pediu licença do ministério por causa de um momento de depressão. Foi verdade. Eu estive com ele num acampamento lá em Juiz de Fora, e foi noticiado isso aí, pastor. É uma grande igreja, não é, pastor Gilton, lá? Bem grande. Bem grande. Tem uma escola com mais de 1000 alunos, a igreja, é um ministério gigantesco. Né? Então, orar pelo pastor, o pastor poder orar por si, ver como é que lida com isso. Uma coisa aqui de Elias, que também revela a humanidade, é a autorreferência. Ele fala para Obadias, que é um discípulo da escola de discípulos, que Obadias separou 100 profetas, colocou 50 no lugar, 50 no outro, para não serem mortos por Jezabel. E agora aqui, quando nós lemos, você viu que Deus falou, não tem lá 7.000 e tantos que não se curvaram aos deuses. Mas Elias falava assim, só eu escapei. Às vezes nós, pastores, temos uma tendência de sermos autorreferentes. Só eu. Se eu não fizer, não acontece. Não é assim, não. Como também qualquer pessoa, não é assim, não. Não é dessa maneira. Então, é uma afetação. Alguém mais quer falar? Tá, então aí Elias, ele está nesse quadro, primeira ação de Deus com Elias, para poder ver o cuidado de Deus na ação conosco e o cuidado por vezes que nós dispensamos às pessoas. Qual foi a primeira coisa que Deus falou para Elias? Quem consegue aqui? Come. Bebe e come, só falou isso. Não falou Elias, que vergonha. Você, cara, foi alimentado por uma viúva, foi alimentado pelos corvos, você lutou com os profetas, agora você está aqui prostrado, que vergonha. Você não crê em mim, não? Deus viu uma necessidade básica e foi ao encontro dela. Sabe o que isso significa? Deus não fica botando o dedo em ferida. Deus não põe dedo em ferida, né? Mexendo com ferida. O que Deus faz com a ferida? Derrama bálsamo, derrama óleo, né? Frescor. Primeira coisa que Deus falou para ele, através do anjo: come e bebe. Então, quando nós estivermos com alguém que está numa tristeza profunda, alguma coisa, por favor, não diga, não pensa assim não, irmão. Não diga, você não é crente? Está entendendo? Fácil não. Não ocupe esse lugar de amigos de Jó, não. Que é uma outra história bem interessante. Segunda coisa que Deus falou para Elias foi o quê?
Ele falou, beba, come e levanta, porque é longa a tua caminhada. A primeira só tocou ali na necessidade, a segunda agora é o seguinte, levanta, meu filho, caminha um pouco, dê um ânimo, dê um sopro, dê um gás, caminha. É isso que Deus faz conosco, caminha. A gente quer, caminha mais um pouco, não desiste, meu querido e meu amado irmão. Se você tem convicção de Deus, não desista. Caminha mais um pouco. Segue mais um pouco. Avança mais um pouco. Caminha. Eu tenho dito, você já deve ter me ouvido, que nós podemos até diminuir o passo, mas não podemos parar, não devemos parar de caminhar. Caminha, meu querido. Não desista. Não desista da vida, não desista do casamento, não desista, caminha. Fala, irmão. Pastor, é interessante, você vai abordar isso, mas antecipando, que como Deus fala também é importante, né? Ele fala de um modo suave, né? Porque tem pessoas que, até mesmo pelo jeito, pela criação, fala, vai, come, vai, caminha, entendeu? E se uma abordagem suave, isso faz uma diferença. Cara, perfeito, perfeito, porque não é só falar, é o falar, e aí podemos dizer, Luiz, é o falar empaticamente, né? Não é falar friamente, não é o enfermeiro que chega no paciente no hospital e fala, você tem que comer, né? É falar, come, meu filho, está entendendo? Não é ficar passando a mão por cima da cabeça da pessoa, não é ficar melancólico junto com a pessoa, mas é poder entender aquele momento. Então, muito bem colocado. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Então, a primeira expressão falou, come e bebe. A segunda expressão, come, bebe e levanta, que alonga a tua caminhada. A terceira, a dica, ele já está na caverna. Porque ele levantou, caminhou, mas ao invés dele caminhar para a vida, ele caminha como se fosse um retrocesso, assim, não é? Para dentro de uma caverna. Ou seja, ele quer ficar escondido. Depressão tem muita ligação simbólica com isso, de um túnel que não tem luz no final, uma caverna, né? Ele caminha para uma caverna. Aí lá na caverna, o que Deus falou para ele? O que fazes aqui, Elias? Deus sabia o que ele estava fazendo ali? Sabia por que ele estava ali? Vamos no Novo Testamento, quando chegaram para Jesus, falando, essa aqui, eu vou dar, é lícito pagar o imposto para César? O que Jesus respondeu? De qual é a esfinge? Então Jesus respondia questões com perguntas. Uma maneira ótima de ajudar pessoas a poderem se reerguer, perguntas. Mas não daquelas perguntas, você não confia, você não crê. Perguntas suaves, mas... Então Deus perguntou, está fazendo o que aqui, Elias? Por quê? Porque Deus nos criou para a vida. Deus nos criou para o brilho do sol. Deus nos criou para a contemplação das estrelas. Deus nos criou para... É o que Jesus fala, eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundante. Deus não nos fez para ficarmos, né, amedrontados, mas para nós enfrentarmos o nosso medo. Então, o que fazes aqui, Elias, é uma pergunta que deveria levá-lo, que o levou à reflexão seguinte, cara, olha, pensa nisso aí, é uma forma de poder suscitar uma ação. O que fazes aqui? Aí, repete essa pergunta. Não é uma pergunta só, repete. O que fazes aqui, Elias? E chega então o momento que ele diz, agora vem para fora, observe o que é gradativo. Vocês conseguem observar isso? Os irmãos estão conseguindo acompanhar? Primeiro chega, dá comida, depois da comida levanta e anda, depois o que faz aqui, aí agora o convite, vem cá para fora, vem cá. E aí tem aquela manifestação da pergunta da pessoa que fez aqui, pela internet, que não viu Deus,
naquele ventaval, não viu Deus no trovão, não vê, não sentir, está entendendo? Assim, não, mas no sussurro. O que isso significa? Hã? Intimidade. Mas o quê? Suavidade, acolhimento, sussurro, do que toca no coração. Deus olha para mim e para você de tal maneira que vem com palavras suaves para tocar no coração. Não é uma questão do intelecto, mas é tocar no coração, é sensibilidade. Tem pessoas que sabem fazer o que é certo, mas praticam isso de forma errada. Talvez o Luiz é o exemplo de poder falar, mas não falar, como aí? Como é que você tem tratado as pessoas próximas de você, que estão precisando de você? Eu tenho dificuldade de poder tratar pessoas próximas de mim que têm dificuldade, em especial com questão de saúde, porque eu cresci no meio da doença. Eu cresci no meio da doença. A parte da minha infância, boa parte foi vivendo doente. A minha mãe ficou muito tempo doente. Então, quando tem alguma coisa, quando a Larissa, quando tinha 9 anos, que apareceu um tumor nela, eu fiquei descontrolado. Aquilo marca a gente, né? São fragilidades que a gente tem. Mas quantas experiências eu já tive, neste episódio, em outros episódios, de Deus falar no sussurro. A minha mãe conta que quando eu estava na mesa de cirurgia, eu fui para a mesa de cirurgia 10h30 da manhã, que na verdade não foi para a mesa de cirurgia, fui para a antessala, para ser preparado, né? E quando deu 11 horas da noite eu não descia, eu não sei nem qual é o nome do hospital. Você lembra de qual é o nome do hospital? Hã? Ordem Terceira do Carmo. Aí ela foi para o pátio desse hospital e ela orou de maneira muito assim intensa. Aí ela falava o seguinte, que ela ouviu um sussurro. Não é isso que ela falava? Um sussurro. Que Deus falou assim para ela, deixa de ser boba, vai para o teu quarto, que teu filho está descendo. Isso ela dizia, era tipo 11 horas da noite. 11h30 da noite eu cheguei no quarto. E aí ela contava isso, botou a mão, estava frio, porque sala de cirurgia, né, frio. Mas aquela palavra, aquele sussurro, vai para o teu quarto, que teu filho vai descer. Ela que até então não tinha conseguido dormir, dormiu a noite toda. Porque teve uma palavra liberada. Irmãos, é isso. O fecho são essas aplicações. O Evangelho não torna uma pessoa humana em uma pessoa desumana. Mas às vezes a gente tem permitido que isso aconteça. O Evangelho, a graça, torna uma pessoa humana numa pessoa mais humana, no sentido bonito da humanidade, do ser humano. É que isso está muito contaminado com a questão da pecaminosidade. O que Elias nos ensina é que Deus pinça pessoas no tempo dele. Deus pinça você, Deus pinça a mim. Deus usa pessoas. Deus quer usar a sua vida. E a história de Elias nos mostra é que o fato de nós crermos em Deus e confiarmos em Deus não anula nossas fragilidades. Não nos torna super-homens. Sejamos tolerantes uns com os outros. Sejamos conosco. Não sejamos tolerantes com o pecado. Mas entendamos quem nós somos. Terceiro,
A história de Elias nos mostra que frente às nossas fraquezas e debilidades, Deus nos trata com graça. Irmão, irmã, irmãos, está com medo de quê? Há quanto tempo você está com medo? O que você está fazendo dentro dessa caverna que você construiu? Pois agora eu quero convidá-lo. Eu gostaria muito de poder orar com você. Muito de poder identificar com você em oração. Então eu quero te convidar, nós vamos ficar em pé, nós vamos orar. Vamos ficar em pé, nós vamos orar. Eu quero convidar você que, como Elias, nesse momento específico, sente a fraqueza, a debilidade, você está se sentindo fraco, débil, você está se sentindo assustado, amedrontado, inquieto por qualquer razão, em nome de Jesus, sai do seu lugar, vem aqui à frente para nós orarmos. Vamos orar juntos agora. Pode sair do seu lugar, vindo colocar, se é que você tem. Tem alguém que quer fazer isso? Quero colocar a minha fraqueza, a minha debilidade, né, a minha fragilidade, o meu medo. Pode vir. Nós vamos orar juntos agora. Pode vir. Venha num gesto legal, bonito, de confiança. Seja uma questão que é na sua vida, no seu físico, na sua família, na sua vida emocional, profissional, seja no que for. Nós vamos orar. E Deus tem tratado de você e Deus vai tratar de você. Deus não vai fustigar a ferida. Deus vai derramar bálsamo de cura sobre a sua vida. Tem mais alguém que quer vir? Tem mais alguém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, nós louvamos o Teu nome por este momento, te agradecemos, ó Pai, por este encontro contigo. Nesta noite feliz, neste santo lugar, nós marcamos um encontro contigo. Um encontro, ó Pai, que se expressou a partir dos cânticos que dirigimos ao Senhor, mas que também, ó Pai, esses cânticos voltaram trazendo mensagens ao nosso coração, através das orações, e agora, ó Pai, através da Tua palavra, não das minhas palavras. Porque uma coisa é eu falar, outra coisa é se eu pegar essa minha palavra, interpretar e colocar no coração de cada um de acordo com o que cada um precisa. É o Senhor que faz essa revisão, essa correção e aplica. Ó Deus, então abençoa meus irmãos que estão aqui à frente agora. Ó Deus, estão aqui nesse reconhecimento, ó Pai, de admissão da fragilidade que comporta a nossa vida. Ó Deus, nós somos constituídos, ó Pai, de um material muito frágil. Mas o Senhor, na Tua graça, colocou um tesouro dentro de cada um de nós, que é o Teu Santo Espírito. Ó Deus, então abençoa a vida deles, ó Pai. O Senhor sabe o que está acontecendo, o que é. Se tem medo, é quanto tempo que tem esse medo. Se tem uma inquietação, se tem lá alguma coisa que se assemelhe com um sentimento depressivo. Se é uma questão de família, de casamento, se é emocional, ó Pai, sentimental, se é profissional, se é financeiro. Ó Deus, dê graça para cada um. Eu oro por eles, eu me identifico com eles agora, ó Pai. E nós nos identificamos aqui, intercedemos, porque a Tua palavra diz que nós devemos orar uns pelos outros. Mas agora, ó Pai, também eu te peço uma coisa muito especial. É porque quando, ó Pai, nós nos sentimos frágeis, o inimigo quer se aproveitar para tragar a gente. Ó Deus, ele vem para poder, com aquelas perguntas, com aqueles questionamentos, Deus te deixou, Deus te abandonou, do que vale, você não está sendo percebido, ele vem para poder, ó Pai, jogar mais para baixo. Então agora, eu repreendo toda a ação de retaliação do inimigo. Proteja os teus servos, assim como o Senhor protegeu Elias lá no deserto. Ó Deus, e fez com que ele saísse da caverna e pudesse, ó Pai, iniciar uma nova caminhada, que hoje seja o marco de uma nova caminhada na vida dos meus irmãos, uma nova etapa. Ó Pai, uma nova semana e uma nova etapa, uma nova maneira de estar e de proceder na vida. Abençoa cada um deles, ó Pai. O que eu te peço é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Vamos ficar em pé, vamos cantar, vamos celebrar, vamos glorificar o nome do Senhor e assim nós caminhamos para o final do culto.